Blog Talk Radio. Como sempre, começamos aqui o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem ao nosso Senhor Jesus Cristo que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar a vocês que agora, na quarta-feira, dia 16, vai haver mais uma aula do Seminário de Filosofia na Realizações em São Paulo, e quem não puder ir lá pode assistir pela internet também. É só ligar para 011 5572 5363 e tomar as informações com Silvana ou Evandro. Também você pode escrever um e-mail para editora@realizações.com.br. Realizações sem cedilha nem tio. realizações.com.br. E de 29 de setembro a 4 de outubro teremos aqui a nossa série de palestras sobre os métodos da filosofia. 29 de setembro a 4 de outubro, aqui em Colonial Heights, Virgínia, Estados Unidos. Informações com o senhor Eduí, telefone 041-3362-0200 ou 041-3262-0100 ou 041-9974-4443. Muito bem, queria aqui começar a responder alguns recados que foram deixados para mim lá na comunidade Olavo de Carvalho, no Orkut. Primeiro aqui por um cidadão chamado Rafael Gonçalves de Queiroz. Ele faz várias observações a respeito do programa passado. Ele falou que os católicos deveriam entrar na CNBB e tirar os bispos vermelhos do poder. Agora eu só queria que ele dissesse como. Se fosse assim, já teríamos feito. Eu mesmo seria o primeiro a fazer. Bom, essa é a primeira parte do recado. Então, eu vou dizer como é que se faz. Tá certo? A minha mãe trabalhou na Cúria Metropolitana durante muito tempo. E quando chegou a hora, quando terminou, ela se demitiu, estava já, se aposentou, e a Cúria devia um dinheiro para ela e queriam pagar lá 10% ou 20%. Enrolaram ela nas contas. O meu irmão entrou na sala do então cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes e disse as seguintes palavras imortais. Disse: isto aqui é um bordel e você é um proxeneta. O homem resolveu o problema em 2 minutos. Não teve discussão, não teve mais, nem porém, nem todavia. Imediatamente resolveu. Vocês façam exatamente isso. O dia que vocês perderem este respeito humano que você tem por essas pessoas, porque você basta o sujeito de ser bispo, cardeal, você envolve-se de uma aura divina que ele não tem de maneira alguma, tá certo? E você, onde o trata com um respeito indevido, mesmo quando ele trai a igreja, cospe nela, mente contra ela, quando ele faz aliança dela com partidos comunistas, mesmo aí vocês continuam, eminência, beija a mão, etc, etc. Tá certo? Olha, eu cometi vários pecados na minha vida, mas esse não. Eu não puxo o saco de ninguém. E o sujeito confundir puxar saquismo com cristianismo, eu acho que é a maior blasfêmia da paróquia. Então, com esses camaradas, tipo Paulo Evaristo, se fala nessa linguagem, minha gente. Isto aqui é um bordel e você é um proxeneta. Você falando assim, eles entendem perfeitamente bem. Agora você começa a chegar lá e fala, eminência, Pronto, o sujeito já vira a cabeça, vai entender tudo ao contrário, Então tem que falar com as pessoas numa linguagem que é a delas. É que a delas não delas da boca para fora, é delas no coração. Tá certo? Porque elas sabem, esses camaradas sabem que não prestam. Eles sabem que são traidores. Eles sabem que não são, não é que eles não são católicos, eles não são nem cristãos no sentido mais genérico e amplo do termo. Tá, Segunda parte da mensagem aqui do Rafael Gonçalves de Queiroz. Outra coisa foi ele ter dito que no Brasil
não há machos, porque ninguém se mobiliza para mobilizar nada. É muito fácil ele falar estando lá nos Estados Unidos. Se ele se preocupa tanto com o país, deveria estar aqui e não lá. Muito bem, então eu vou responder, senhor Rafael. Eu comecei esta minha luta em 1993, com o lançamento do livro A Nova Era e a Revolução Cultural. Desde então escrevi inumeráveis artigos, fiz inumeráveis conferências, dei aula em tudo quanto é lugar, fiz tudo quanto é contato que é possível, tentei, as soluções que eu tinha, eu ofereci para políticos, líderes empresariais, líderes militares, todos fizeram ouvidos moucos e chegamos ao ponto em que estamos. Durante esse esforço, meu filho, eu perdi 4 empregos, recebi centenas de ameaças de morte, fui xingado tudo quanto é nome, tá certo? Agora, eu queria saber, durante esses 12 anos, de 1993 até 2005, que foi a data em que eu vim para cá, o que você estava fazendo, senhor Rafael? Eu sei o que você estava fazendo. Você estava lá na casa da sua mamãe, bem protegidinho, tá certo? Sem fazer coisíssima nenhuma. E agora fica dizendo que eu deveria estar aí para agir, que é muito fácil eu falar daqui dos Estados Unidos. Olha, tudo que dava para fazer no Brasil durante 12 anos eu fiz. E se eu vim para cá, eu sei por que eu vim. É porque eu acho não, tenho certeza, tá certo, de que toda a política brasileira é conduzida do exterior. Você teria que estar ou aqui, ou em Genebra, ou em Londres, para você exercer alguma influência, pegar, vamos dizer, as forças que são sensíveis a isso, e você mostrar a elas o que está acontecendo no Brasil, na América Latina, a realidade do que está acontecendo. Porque não pensa que isso é só no Brasil que as pessoas mentem. Aqui, a quase totalidade da opinião pública americana tem sido enganada sobre o que se passa no Brasil. Por exemplo, aqui ninguém noticiou que o Lula foi lá no Vietnã celebrar a alegada vitória do Vietnã sobre os Estados Unidos. Vitória que jamais existiu. Isso foi minha vitória da mídia americana apenas. A famosa ofensiva do Tet. Né? O exército norte-vietnamita ficou reduzido a absolutamente nada. Foi totalmente destruído. E da famosa invasão da embaixada, eles não chegaram nem a invadir, morreram todos na porta, não entrou um Vietcong na embaixada americana. Mas apenas o exército, naturalmente, como é de praxe, é obrigação do exército, imediatamente retirou todos os funcionários civis. Retirou como? Botou um helicóptero no teto da embaixada e os retirou. Isso é de praxe, é obrigação de fazer. Né? Daí, aquele canalha Walter Cronkite exibiu aquelas imagens na TV como se fosse uma debandada, como se os americanos estivessem tudo correndo. Isso pegou mal para o governo Johnson, e o Johnson, então, se deixou guiar pelo Walter Cronkite e mandou tirar os soldados lá. Quer dizer, aí foi a derrota, tá certo? E quer dizer, foi uma derrota midiática. Pior, o Lula fez uma visita protocolar, uma visita de homenagem ao general Giap, que era o comandante do exército do Vietnã do Norte na época. O general Giap deu uma entrevista que, ele um tempo atrás, passou até na Globo, ele dizendo, a melhor arma que nós tivemos foi a mídia americana. Quer dizer, militarmente eles estavam acabados, essa derrota nunca existiu. Então o Lula foi lá beijar a mão desse filho da puta, tá certo? E aqui nenhum jornal noticiou, porque aqui a ideia é o seguinte, o Lula é nosso amigo, o Lula é um grande aliado dos Estados Unidos. Essa é uma mentira, evidentemente, propagada por pessoas a quem isso interessa. A quem isso interessa é esse grupo globalista. Rockefeller, George Soros, essa gente toda. Esses camaradas estão controlam a chamada grande mídia aqui, se bem que a grande mídia aqui não é grande como no Brasil. Né? Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes. Quanto vende o New York Times no domingo? Vende 1 milhão de exemplares. Né? Então, as pessoas aqui ficam sabendo das coisas graças ao rádio. Porque se for depender de New York Times, CNN, ninguém fica sabendo de coisa nenhuma. Então eu achei que de fato o meu lugar era aqui. Quer dizer, estou aqui cumprindo o meu dever. E não estou aqui para receber lições de moleques que nunca fizeram absolutamente nada. Nada. Agora, você quer fazer fofoca, dizer, se eu me preocupasse que o país deveria estar aí, eu já trabalhei, já fiz o que tinha que fazer aí. Por que você não faz a sua parte? Se você fizer 1/100º do que eu fiz, tá certo? Entre, não só do que eu estou fazendo agora, porque eu estou aqui, mas continuo atuando no Brasil através da mídia. E através desse programa, inclusive. Tá? Se você fizer 1/100º, 1/1000º do que eu fiz, você já terá feito muito. Né? Então, por exemplo, eu sugiro para você que faça uma coisa que eu fiz lá em Porto Alegre. E tem um debate com o
João Pedro Stedley, eu tive um debate com ele em 98, na Bienal do Livro Porto Alegre. Eu humilhei lá o João Pedro Stedley na frente de uma plateia de 200 militantes do MST. E eu os mandei calar a boca, eles calaram. Faça isso, já que você é tão valente assim, faça isso. Os caras começaram a fazer barulho para não me deixar falar, eu peguei o microfone e disse, cala a boca, todos eles calaram. Eu até fiquei com vergonha de ver 200 cagões na minha frente, né? Tudo vestido com aqueles bonezinhos, com aquelas bolsinhas do MST, né, para parecer macho, então, mas é aquilo bando de boiola, tá certo? Então, vamos ver se você enfrenta essa gente, né? E, ademais, terceira parte da mensagem. Não dá para refazer o país político-culturalmente simplesmente por um ato de força através de um golpe militar ou coisa parecida. Ué, quando foi que eu sugeri um golpe militar? Tem muita coisa para você fazer antes de você pensar em golpe militar. Só que é o seguinte, vocês não fizeram nada. Nada. Vamos ver, você deve estar em alguma escola, então você é capaz de fazer um discurso na sua escola contra isso aí? Você não faz. Dentro da sua classe você não faz. Fica lá quietinho, aposta. Ai. Parece que o Olavo desconhece uma lei básica da história que mostra que não se domina um povo apenas militarmente, mas sobretudo ideologicamente. Ué, mas não sou eu o cara que está escrevendo sobre a Revolução Cultural, faz 20 anos que eu estou escrevendo sobre esse negócio. 20 não, para ser exato 15, quer dizer, 93 até agora. Quer dizer, eu já estava falando disso antes, escrevendo antes. Meu primeiro livro que eu escrevi a respeito foi em 93, Nova Era Revolução Cultural. Quer dizer, o sujeito vem dizer que eu não sei isso aqui. Que é? É por isso que o Brasil não vai para frente. É porque tem milhares de Rafaéis Gonçalves de Queiroz dando palpite sobre coisas que ele desconhece totalmente, com uma arrogância, com um empate, tá certo? Assim, é um negócio totalmente umbigocêntrico. É isto que mata o Brasil. É essa coisa. Agora, pense bem. Mas o Rafael é um sujeito conservador, católico. Eu digo, ser conservador, católico não é mérito nenhuma, obrigação. Tá certo? Ninguém se torna melhor só porque é conservador. Quer dizer, as ordens conservadoras estão tão cheias de filha da puta, conservador, liberal, tão cheio de filha da puta quanto comunista. Tá certo? O problema é que a filha da putice do conservador é individual. Tá certo? E a do comunista é coletiva, é infalível. Quer dizer, na ala conservadora dá para você ser bom. Na comunista não dá, porque por melhor que você seja, você, na mais branda das hipóteses, você é cúmplice moral do genocídio. Mas tem um outro aqui chamado Pedro, não sei o sobrenome do cidadão, que respondendo aí ao Rafael, diz: com infalibilidade ou sem infalibilidade, eu aposto minhas fichas em Roma, não na Virgínia. Eu digo, mas que figura de linguagem mais idiota, ô Pedro? Em primeiro lugar, eu quero saber quando foi que eu me arroguei em infalibilidade no que quer que seja. Tá certo? Em segundo, que história é essa de apostar em Roma e não na Virgínia? Você não tem que apostar nem em Roma, nem em Virgínia, coisa assim, mas você tem que apostar em Nosso Senhor Jesus Cristo, meu filho. Agora, e pessoal, católico tem esse problema. Toda religião tem o seu problema, tem os seus vícios, as pessoas têm os seus vícios característicos. O problema do católico é o seguinte, ele tem tanto respeito pela hierarquia, que se o Satanás subir lá e vestir uma roupa de cardeal, ele obedece, beija a mão e fala assim, senhor. E não é capaz de identificar o inimigo, nem quando o inimigo vem vestido de cardeal, mas com uma placa na testa. Eu sou José Inácio Satanás da Silva. Tá certo? Nem aí o cara identifica. Quer dizer que quando mandaram fazer diálogo com os marxistas, foi a maior promoção do marxismo que já houve na história do Ocidente, foi o diálogo da igreja. Manda fazer isso, o senhor diz, sim, senhor, eminência, vai lá e beija a mão. Sabe o que é para dizer para o cardeal? Olha, o cardeal, com todo respeito, o senhor vai tomar no cu. Eu não vou fazer isso, não. Porque eu não negocio com inimigos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu negocio com pecador, com puta, com viado, com proxeneta, com traficante. Mas com o inimigo, Nosso Senhor Jesus Cristo, não negocio. Não negocio, não quero diálogo. Não tem diálogo com Satanás. Ora, porra. Havia já a sentença do Papa Leão XIII dizendo que o comunismo é satânico. Ponto final. Depois disso, você vai querer diálogo? Né? Agora, veja que coisa. Como o Concílio Vaticano II, né,
decidiu não falar nada, não se pronunciar contra o comunismo, falou de todos os problemas do universo, menos o comunismo, como se o comunismo não existisse. Já na década seguinte teve aquele genocídio, tá certo? No Camboja. O Pol Pot matou 2 milhões de pessoas ali, mais 1 milhão no Vietnã. Quer dizer, 1 milhão no Vietnã, mais 2 milhões no Camboja. Tá certo? Quem é culpado disso? A igreja é culpada disso. Roma, essa Roma que você vai lá, lambe o pé, Roma foi culpada disso. Roma matou essa gente. Porque o silêncio da igreja permitiu que na década seguinte o comunismo voltasse a crescer. O comunismo era para ter sido estrangulado já na década de 50. Muita gente foi culpada disso. Aqui, gente do governo foi culpada. Tá certo? Porque aqui também tem muita gente boa querendo agir drasticamente contra o comunismo. E foram boicotados, foram traídos, foram esfaqueados pelas costas. Tá certo? Então, todos esses que contribuíram para isso, inclusive esses cardeais todos, né? Todos são culpados disso. Agora, você quer segui-los? Siga. Eu não sigo ninguém, nem de Roma, nem da Igreja. Eu sigo Nosso Senhor Jesus Cristo, meu filho. Outra coisa. Você sabia que Nosso Senhor Jesus Cristo está vivo? Você sabia que Nosso Senhor Jesus Cristo está presente? Você sabia que Nosso Senhor Jesus Cristo fala? Você sabia que Nosso Senhor Jesus Cristo responde? Hã? O que você pedir para Ele, você não tem que pedir para a igreja. A igreja não faz milagre, meu filho. A igreja não faz o paralítico andar. O cardeal, tá certo, não dá visão ao cego. Quem dá é Nosso Senhor Jesus Cristo. E se você quer saber o que é Roma, converse com Nossa Senhora. Veja a profecia de La Salette. Lá, espaço Salette com S-A-L-E-T-T-E. Procura lá a profecia de La Salette, 1840 e pouco. Nossa Senhora já avisou. Tá certo? Que de bispo para cima, todo mundo ia se vender. E se vendeu mesmo. Agora ainda tem gente como você puxando o saco. Porque você não segue Nosso Senhor Jesus Cristo. Você segue cardeal, você segue bispo. Tá certo? Isso aí, meu filho, não é cristianismo. Isso aí é igrejismo. Eu sei que a igreja é uma instituição sagrada. E sei que a igreja é infalível. Mas todos aqueles que usurpam a igreja e falam o nome dela, eles não abolem, por isso, a infalibilidade da igreja. A igreja continua infalível por trás deles, por baixo deles. A igreja não fala. E quem está falando em nome da igreja, meu filho, sou eu. Eu sou um pecador, sou um bom filho da puta, não sou bonzinho como você, né? Porque você é aquele garoto santinho. Eu sei que você sabe que tem aquela bundinha cheia de talco, né? É limpinho, né? Não fuma, não fala palavrão. Não é isso? Né? Você é assim, você é esse tipo do catoliquinho santinho. Eu conheço. Ih, meu Deus do céu. Olha, quando eu era criança tinha um desse lá na congregação mariana. Né? E eu entrei lá inocentemente com 12 anos e veio o sujeito, né, mexer para cima. Eu era inocente, eu era burrinho, né? Então o sujeito mexendo para cima de mim, que o cara queria me comer, eu não entendi, porque eu era burro, eu era de uma inocência que você não imagina. Né? Daí eu contei pro padre, o sujeito fez assim, eu estava apenas achando engraçado aquilo, o padre ficou louco da vida, botou o cara para fora, mas estava cheio desses caras lá, você está entendendo? Não digo que você seja um deles, claro que não estou dizendo nada disso, mas estou dizendo que o estilo, não copie o estilo, porque junto com o estilo vem a mentalidade, meu filho. Você está entendendo? Então, assim, a minha linguagem, né, é a linguagem que eu aprendi em grandes autores cristãos, como Georges Bernanos, Léon Blois, São Bernardo de Clairvaux, tá certo? Esse aí, falava, São Bernardo, dizia assim, olha, os monges aplicados, né, são como os bois que vão na frente puxando arado, e os preguiçosos são como os caras que vêm atrás do boi comendo a bosta deles. Isso falava São Bernardo. Então a gente tem que falar nessa linguagem, meu filho. Tá certo? Então, no caso aqui, quem está falando pela igreja sou eu. Tá certo? Porque já tá na Bíblia. Deus humilha os doutores, humilha os chefões, lá, os cardeais, etc. E pega um louco para falar. O louco sou eu. Entendeu? Vê o louco e fala a verdade. Tá todos os caras sensatos, né? Tem uma moça aí dizendo, vocês conhecem alguém normal que gosta do Olavo? Falo, não, pessoa normal não gosta de mim, só louco gosta de mim. Tá certo? Agora o pessoal normal tá tudo falando 2 mais 2 é 5. Daí chega o louco e diz 2 mais 2 é 4.
Eu sempre digo, quem diz 2 mais 2 é 4, falei isso com autoridade divina. Tá certo? Então, o que eu estou falando aqui é mais do que óbvio. Tá certo? E ademais, é isso, meu saco. Agora, aqui me escreveram uma carta, Marilza Biggio, escreveu uma carta muito interessante. Olá, me deu vontade de escrever sobre nossos índices de felicidade. Eu me lembro quando era criança, sendo presidente Juscelino, e ainda antes com Getúlio, nossa família ia ao cinema, todas 5 pessoas, pai, mãe, 3 filhos, religiosamente às quintas e domingos, pois os programas mudavam nesses dias. O cinema era barato, claro, mas o importante é o seguinte, no mesmo cinema, pagando o mesmo ingresso, e depois do cinema, no Jardim do Mero, na Praça Seca, na Sem Penha, o que víamos eram famílias até maiores que a nossa, de gente bem pobrinha. Sabíamos que eram os pobres por causa da cor e da simplicidade dos trajes. Gente que, apesar da pobreza, ia ao cinema e na praça tomava sorvete, comia pipoca, cachorro quente e bebia Coca-Cola. Eram pobres, mas vestiam-se com esmero, bem banhados e perfumadinhos. As meninas com lacinhos nos cabelos. Eram pobres, mas tinham dignidade e meios para fazer um lazer interessante, cultural, divertido e sem discriminações. Os cinemas eram nas ruas e não nos shoppings, onde só entra quem os seguranças achando que está apresentável, ou seja, que não é pobre. Hoje sabemos bem como vivem os pobres e como se divertem ou não tem diversão nenhuma. É diversão de pobre, hoje é cocaína, né? Ou vão para os bailes funk para se perverter, drogar, fazer filhinha. Sabe o que é filhinha? Né? Filhinha fica uma menina pelada assim, vai 40 sujeitos traçando a menina um atrás do outro. Daí chega no médico, o médico pergunta, quem é o pai da criança? Ah, não sei, foi na filhinha. Né? Porque hoje só a droga é barata. O sanduíche do McDonald's com Coca-Cola não sai por menos de R$9. O cinema custa no mínimo 15. E os pobres que vemos hoje estão em farrapos, sujos, degradados. E, claro, jamais na fila do cinema do cachorro-quente. É isso que aí. Antigamente as famílias iam ao centro da cidade se divertir. Hoje elas não podem ir porque serão assaltadas. Alguém ali será morto. Graças a esses canalhas que estão no governo e que protegem bandido, é amiguinho das Farc, amiguinho do PCC. Você está entendendo? E é por causa disso. Foi isso que acabou com a felicidade no Brasil. Agora, eu me lembro que ainda no tempo da ditadura, né? Como é que dava entre a grana não dá? Como é que dava entre os anos 50 e 60 e até mais tarde durante a ditadura? Na verdade, uma dita mole. E ainda vem o cara dizer que nunca antes nesse país os pobres foram tão favorecidos. Ora, eu me lembro assim, no tempo do Médici, né? Aproximadamente 30% 30 ou 40% da população brasileira que antes vivia na miséria foi inserida no processo econômico, saíram da miséria, arrumaram emprego e começaram a trabalhar, etc. E ademais, naquele tempo, você podia circular na cidade sem medo de você levar uma bala, levar um tiro, tá entendendo? No tempo da ditadura, foi ruim para 10 mil pessoas. Quem eram 10 mil pessoas? Os esquerdistas. E foi muito bom para todos os demais. Hoje é o contrário. Está bom para os 10 mil, que estão lá enchendo o cu de dinheiro, e está ruim para todos nós, todos os outros. Então, viram o que vocês acham que é o pior. Né? Então, muito boa essa carta, Marilza. Concordo em gênero, número e grau. Outra coisa, você fala aqui do Rio. Eu não morava no Rio, não conheci o Rio nessa época. Morava em São Paulo. Mas vocês podem procurar fotos de São Paulo dos anos 40 e 50, no centro da cidade. Olhem, todos os homens estavam de paletó e gravata. Todos, pobres e ricos. Né? O rico, um terno importado e tal, o pobre usava aquele mesmo terno a vida inteira. Mas estava todo mundo de terno e vestido respeitavelmente. Não é isso? Eu me lembro, a gente ia passar também no centro, né? Eu me lembro, meu pai era advogado, tinha escritório na Praça da Sé, eu circulava ali, meu pai ficava trabalhando, eu descia na Praça da Sé, comprar pipoca, comprar sorvete, né? Conversar com as pessoas na rua, não tinha o menor problema, mas o menor problema. E meu pai às vezes ia viajar, me convidava, ele me esperava lá na Estação da Luz, que era do outro lado da cidade, eu ia sozinho até a Estação da Luz, eu viajava sozinho. Com 7, 8 anos, viajava para visitar minhas tias, né? Em Sorocaba, em Salto de Itu, tá certo? Em Ibitinga, porque tinha um monte de parentes. Eu viajava sozinho no trem, não tinha nenhum. Eu ia sozinho até a estação, comprava eu mesmo minha passagem e viajava, não tinha nenhum perigo. Era uma outra coisa, era outro Brasil. As pessoas de hoje não são capazes de imaginar um negócio desse, porra. Né? Ainda falam mal, porque hoje aqui tá bom, porque o Lula, né? Que tirou da miséria não sei quantos milhões de brasileiros. Eu sei, ele tirou a corriola dele, pô, tirou o filhinho dele, que acabou de comprar a fazenda por 47 milhões de reais, são 30 milhões de dólares. Ora, porra! Aqui um político compra um negócio de 1 milhão de dólares
qualquer coisa de $1 milhão, já vai todo mundo investigar. Aqui o Obama comprou aí um apartamento e parece que ele teve um favorecimento, hipoteca de pai para filho feita pelo banco, né? Já todo mundo caiu de pau. Agora, imagina, né? Né? Luiz Inácio Obama da Silva, né? Chega lá e com uma fazenda de $30 milhões. O que é isto, porra? Peraí, tem alguém na linha aí. Quem é? Alô? Olavo. Sim, quem é? Aqui é o Davi de Belo Horizonte. Davi, tudo bem? Tudo bem. Aqui, eu tenho uma questão sobre a famigerada eleição norte-americana. Sim. É o seguinte, eu andei investigando o World Net Daily por notícias e eu vi que o Dennis Prager e o Farah têm visões diferentes aqui no tocante à eleição em quem eles vão votar. É claro que ambos são conservadores. O Prager, ele diz, primeiro começando pelo Farah, o Farah diz que ele não vai votar nem no McCain, nem no Obama. Ele encoraja as pessoas para votar nos nanicos, nos terceiros, como o pessoal do Partido Libertário ou do Partido da Constituição, porque ele crê que tanto o Obama quanto o McCain não satisfazem e vão levar a América para o buraco. Já o Prager diz que vai votar no McCain porque o dano causado pela eleição do Obama seria enorme, porque o Obama iria colocar esquerdistas no Supremo Tribunal e o McCain colocaria conservadores. Bom, a pergunta é a seguinte: primeiro, o McCain vai de fato colocar conservadores no Supremo Tribunal? E a outra pergunta é, com qual dos dois o senhor acha que está certo? Olha, muito obrigado. O Prager está mais certo, porque, olha, o melhor candidato para mim seria o Alan Keyes, que é um cara até nanico demais para o próprio Partido da Constituição. O próprio Partido da Constituição quis outro sujeito em vez dele, pegou um pastor protestante, sujeito irrelevante. Então, o Alan está se lançando como candidato independente, mas ele não tem a menor chance. Agora, o McCain não se elegerá sem o apoio dos conservadores. Esse apoio tem que ser negociado. Ele tem que ser negociado por escrito. Aqui, seu fulano, nós votamos no senhor, mas eu tenho que fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Quer dizer, eu acho que é uma grande chance. O Obama, o risco Obama oferece aos conservadores uma chance, tá certo, de eles se reunificarem, de eles terem a função, o papel decisivo nas eleições. Então eu acho que o Dennis Prager tem razão, sim. Gosto muito do Joseph Farah, mas não posso acompanhá-lo nesse particular. Agora, tudo isso é assim, vocês quando a gente fala de política, esse negócio tudo é incerto, né? A gente aposta numa coisa, mas pode não dar certo, né? Então, mas o McCain vai colocar conservadores no Supremo mesmo? Ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso. Porque, eu estou falando, ele não consegue se eleger sem apoio conservador. Ele pensa todo dia, mas já viu que não pode. Agora, o Obama, eu acho que o mal que o Obama tinha que fazer já fez. Pelo simples fato de aceitar um cara desse como candidato, quer dizer, vigarista, picareta, mentiroso, o sujeito mais baixo nível que eu já vi, né? Então, aí o que fala o Thomas Sowell? Thomas Sowell é um filósofo, economista aqui, preto, né? Muito mais preto do que o Obama, porque o Obama é semi-preto, né? E o Thomas Sowell não, 100%. E o Thomas Sowell disse o seguinte: olha, o presidente negro vai ter mais dia, menos dia. Por que nós precisamos nos queimar elegendo logo esse filho da puta, porra? Que é isso? Será que nós não temos jeito melhor para nos representar? Espera para ter uma chance de pôr um sujeito melhor, né? Então vocês vão se queimar, né? O sujeito vai subir lá, fazer um monte de cagada, e o resultado vai ficar todo mundo com raiva dos pretos por causa do Obama. Você acha que vale a pena o risco? É claro que não. Porque o Obama, tudo o que ele prometeu fazer é ruim. Agora, de vez em quando ele despromete. Por exemplo, ele prometeu tirar os soldados do Iraque, na semana seguinte já não era isso, né? Ele disse que era a favor do desarmamento civil. Quando a Suprema Corte baixou a lei que limitava a arma em Washington, ele já, Mike DePress, não quis ficar contra a Suprema Corte, falou: isso é muito bom, isso é constitucional, etc. Quer dizer, um sujeito que não dá para... Se fizeram uma pesquisa aqui, assim, Obama é liberal aqui quer dizer esquerdista. Liberal, conservativo, ou ele é flip-flop. Flip-flop é o que vai para a direita e para a esquerda, você vai conforme o vento. 80% votou que ele era flip-flop.
Quer dizer, todo mundo percebe que o Obama é o Macunaíma, é o herói sem nenhum caráter, você está entendendo? E o Obama já começou a cair na pesquisa, porque o sujeito não pode trapacear tanto assim. É claro, sempre tem aquela margem de esquerdista fanático que vota no Obama, mesmo que o Obama entre lá e estupre a mãe dele na frente dele, você ainda vai votar em Obama. Porque é tudo pela causa. Só ele, vai sobrar só esse. Tá certo? O Prager disse que, apesar dos últimos presidentes terem sido liberals, o Obama seria o primeiro esquerdista, mesmo, leftist mesmo. O Obama é mesmo, Obama é a favor do Fidel Castro, é a favor de tudo que não presta. Quer dizer, não digo pela... Veja, no Brasil, todo mundo comenta o Obama pelos discursos dele. Eu digo isso é uma coisa, assim, jornalisticamente é tão primário que não podem fazer isso por erro, tá certo? Fazer de má intenção mesmo, é mentira. Você não pode julgar um candidato pelos seus discursos, você tem que julgar pelos seus compromissos reais. Quais são os grupos a que ele pertence, quem é que o apoia, quem dá dinheiro para a candidatura dele, tá certo? Quando você vai ver isso, meu Deus do céu, o Obama é o Nikita Khrushchev, porra, é o Fidel Castro ser candidato a presidente, é o Yasser Arafat querer ser presidente dos Estados Unidos. A revista New Yorker, ela criou um bafafá aqui, porque botou uma capa. New York não é uma revista conservadora, New York é centro-esquerda. Mesmo New York botou uma capa que parece estar o Obama vestido de árabe, com um turbante na cabeça, né? E a mulher dele vestida de terrorista, com a metralhadora nas costas. O Obama ficou puto da vida. Mas essa já é a fama que tá, para sair isso no New Yorker, quer dizer que já deu bandeira, todo mundo já percebeu. E imediatamente, da semana passada para cá, o Obama já começou a cair nas pesquisas. Começou a cair sem que o McCain fizesse nada, porque o McCain não fez nada, não falou nada, não fez campanha, não escolheu o vice-presidente, não fez porra nenhuma até agora. Quer dizer, o Obama está batendo em si mesmo. Outra coisa que o Prager diz que o Obama tem gente achando que a eleição do Obama geraria um choque de esquerda no país e que aí o pessoal iria para direita depois desse choque. Bom, eu achei isso do Lula em 2002. Mas não vai, olha, mas é o tal negócio, é mesmo que você subir no ringue, você dizer, não, é bom eu ir lá apanhar bastante, porque daí eu fico com raiva, daí eu vou querer bater no cara. Eu digo, mas se você não quer bater, por que você subiu lá? Para que tem que apanhar primeiro? Né? Além disso, se você apanha, você já está enfraquecido. O negócio é fazer que nem o Mike Tyson, não dava tempo dele apanhar, ele já subia e começava dando porrada. É assim que se faz, dá a porrada primeiro. Exato. Eu jovem era brigão, eu tenho muita briga. Eu sei o seguinte, quem bater primeiro tem 90% da chance. Eu já entrei em muita briga, já apanhei, já bati, já fiz tudo. Se eu era o primeiro a bater, eu levava vantagem. Se eu era o segundo, pronto, apanhava. Então não é para... Podendo, olha, vou te dar um conselho. Podendo não se fuder, não faça isso. Pois é. É que eu digo aqui que eu achei isso do choque de esquerda, eu achei isso do Lula em 2002. E tá aí, né? Pois é, mas todo mundo diz, não, mas é bom o Lula se eleger, porque daí o pessoal vai tomar consciência. Digo, sim, todo mundo já tomou consciência, mas agora você não tem mais meios de articulação política. Você tá entendendo? Tem aquele negócio, eu vou primeiro apanhar para eu ficar com raiva dele. Se apanhou, você está com raiva dele, só que agora você está no chão todo fodido, não tem mais força nem para levantar. Você aprendeu a lição, só que agora não dá mais tempo de pôr a lição em prática. Então que estupidez é essa? Esse aqui é o raciocínio, quem perde ganha. Fala, não, quem perde, perde, quem ganha, ganha. Tá certo? E a gente entra numa briga, não é para competir, não é para ganhar. Se não é para ganhar, nem entra na briga. Bom, Olavo, obrigado, viu? Obrigado, eu. Agora aqui, hoje saiu no Diário do Comércio um negócio aqui maravilhoso. Aqui. O elo entre, né, o Daniel Dantas e o governo, quer dizer, o sujeito que escorria lá o dinheiro do Daniel Dantas para o governo, era quem? Era o indefectível Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh. Tá certo? Aquele que processou o Mídia Sem Máscara, porque o Mídia Sem Máscara disse a verdade a respeito dele. Tá certo? Né? Tá aí. Eu na época já falei, o Dr. Greenhalgh não vale o que come. Você não pode acreditar nele. O Dr. Greenhalgh era meu vizinho em São Paulo, tinha escritório na frente. Tá certo? E tinha como guarda-costas um dos assassinos do Capitão Chandler. Era o tal do Pedro Lobo.
Então, quer dizer, o assassino saiu da cadeia, o doutor Eduardo Greenhalgh foi lá chamar lá, você já matou um lá, fica aqui de guarda-costas, né? E isso já dizia tudo a respeito dele. Mas olha que bom, hein? Daí tem aqui honorário de $650 mil. O delegado da Polícia Federal diz: há indícios de que esses valores sejam, na verdade, proventos do crime. Olha, o Dr. Greenhalgh é o protetor de terrorista, protetor do homem das Farc, por isso foi fazer campanha para soltar o Olivério Medina. Tudo que não presta, tá lá o Dr. Greenhalgh, tá entendendo? Alô? Quem está na linha? Alô? Alô, Olavo? Sim, quem é? É Vinícius de Curitiba? Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Olavo. Olavo, eu estava começando a fazer um estudo sobre maçonaria. Sim. E eu me deparei com um site aqui onde diz que a maçonaria, ela possui duas organizações, né? Uma visível, que é a fraternidade normal, e uma fraternidade dentro dessa fraternidade, onde esse site acusa essa de... Uma não, tem 50. Desde o século XVIII, tá certo? Certo. Mas a principal coisa que queriam fazer a revolução, um golpe de Estado, quer dizer, a primeira coisa, se infiltrar na maçonaria e criar a maçonaria dentro da maçonaria. Uhum. Os famosos Illuminati fizeram isso. Tem o famoso livro aqui do John Robinson, Proofs of a Conspiracy. O cara é um grão-mestre maçom. Ele viu que os caras tinham formado outra maçonaria lá dentro, que os maçons não sabiam. E escreveu esse livro, que é um clássico, tem que ler. Né? Então, o pessoal que acha que maçonaria controla tudo, fala: olha, meu filho, pelo que eu estudei, eu não sou maçom, não sou nem maçom nem anti-maçom. Mas, pelo que eu estudei, a maçonaria não controla nem ela mesma. Aquilo lá é um saco de gato. Aquilo lá é um negócio perigoso, porque... Você veja, uma loja não sabe o que está fazendo na outra. Então o sujeito lá dentro inventou a conspiração, digo, para descobrir isso leva 40 anos. Uhum. Mas então, o que me chamou a atenção... Toda a teoria que fale sobre a maçonaria como um todo, a teoria já está errada. Uhum. Já está errada. Por exemplo, tem a pessoa que acha que, não, a maçonaria é uma força eminentemente anticristã. Eu digo, olha, não é possível que uma força eminentemente anticristã tenha criado o país mais cristão do universo. Isso não é possível. Isso aí, só se eles são todos loucos, né? Os camaradas dizem: vamos destruir o cristianismo. O que faz? Dá uma Bíblia para cada um, manda todo mundo rezar. É assim? O que é isso, porra? Então, os Founding Fathers aqui eram todos cristãos. Você não tinha um anticristão. Tá certo? O famoso livro do Benjamin Morris, quer dizer, A Natureza Cristã das Instituições dos Estados Unidos, aquele livro não deixa margem à dúvida. Os fundadores eram todos maçons e eram todos cristãos e fizeram um país inspirado na Bíblia. Então, como é que tu vai dizer que a maçonaria é uma força anticristã? Pode ser que a maçonaria francesa, a maçonaria europeia seja isso. E é mesmo, a atuação de grandes líderes maçônicos contra a igreja foi uma vergonha na Europa. Agora, eu não vejo como fazer uma generalização. Não cabe. De tudo que eu estudei, não dá para tirar uma conclusão geral. É que tem uma parte no artigo aqui que fala que essa parte invisível tem já aquelas alianças com Satanás e ganho de poder, como libertação, etc. Olha, presta atenção. Tem cara que diz assim, não, os grão-mestres maçons, eles criaram uma organização secreta lá dentro que é satânica, e tem uma maçonaria boazinha para fora. Eu digo, mas se for eles mesmo que criaram, eles não a teriam denunciado, como o John Robinson denunciou, porra. Uhum. Você tá entendendo? Certo. Eu acho que assim, esse assunto é gravíssimo, ele tem que ser estudado com muita seriedade, tá certo? Mas, olha, quanto mais estudo, eu mais vejo que, vamos dizer, as teorias da conspiração, que são antimaçônicas de modo geral, assim, de modo genérico, elas estão erradas, elas estão exagerando. Mas, por outro lado, existe esse elemento revolucionário satânico dentro da maçonaria, sim. E a maçonaria não tem controle sobre isso, ninguém tem controle. Entendi. Então, essa revolução desse movimento satânico, ela existe sim dentro da maçonaria, sendo de uma loja ou outra, seja de um país ou outro. Claro, existe sim, como existe dentro da Igreja Católica, pô. Claro. Essas organizações são grandes demais, é impossível controlá-las. Eu acho muito engraçado, no Brasil o pessoal fala assim, a Igreja Católica fez isso, assim.
Você pensa o quê? Que pensa que o Papa controla tudo dentro da igreja? Olha, os papas só conseguiram autoridade para nomear os bispos depois da Renascença. Por 1.600 anos de luta para o Papa conseguir ele nomear seus próprios bispos, que antes era nomeado pelos governos locais. Quer dizer, a igreja não é esse bloco monolítico que as pessoas imaginam, nem hoje é. Então, ninguém tem um controle total sobre a igreja, ninguém tem controle total sobre a maçonaria. Olha, nem sobre o Partido Comunista, pô. O que mais tem controle é o Partido Comunista. E mesmo assim apareceu lá dentro o Trotsky, apareceu o Marechal Tito, apareceu um monte de cara criando problemas, tá vendo? Entendo. Então, olha, eu só acredito em micro-história, tá entendendo? Quer dizer, história de ações feitas por seres humanos concretos, grupos concretos. Esse negócio de tendências gerais, tá entendendo? Você tem que raciocinar com essas entidades gerais, assim, a maçonaria, a igreja católica. Não, isso aí só leva a engano, pô. Correto. Ok, Nova. Muito obrigado pelo esclarecimento. Falando em microhistória, não percam esse artigo do Ipojuca Pontes que tem no Mídia Sem Máscara sobre a relação entre o governo e as Farc. Ali está muito bem explicadinho. Quem está ligado a quem. A história de dizer que o partido PT não tem nada a ver com a Farc, isso é uma mentira tão brutal. É que a verdade é tão feia e tão temível que ninguém quer saber. No Congresso ninguém quer saber isso aí. Outra coisa, não perca a entrevista com o Zé Nivaldo Cordeiro no site ali da Febratel, né? febratel.org.br. Então, procura lá a entrevista do Nivaldo, está muito boa essa entrevista. Agora, que gozado, o Globo diz aqui, o Lula estava preocupado com a proximidade de Daniel Dantas com integrantes do governo. O Lula estava preocupadíssimo. Veja que coisa. Olha só, esse Daniel Dantas, ele está dando dinheiro para o mensalão. Que coisa horrível! Né? O Lula dizia, nem dormia, né? O Lula até bebia, ele começou a beber por causa do Daniel Dantas. Tão preocupado. Olha, ele está dando dinheiro para nós. Que coisa horrível. Ora, porra. E o Globo publica isso, como é sério. O Lula estava preocupado. Publica isso e quer que a gente leve a sério. Puta merda. Não há saco humano. Agora, aqui, o Sérgio Janine pergunta assim, lá no Orkut, né? Sabe-se que Etienne Gilson é um dos maiores filósofos católicos do século XX, um grande tomista que lutou bravamente contra o comunismo. Além disso, está completamente entre os 5 maiores medievalistas do século passado. Por que o Olavo nunca o cita? Será que tem alguma restrição? Meu filho, eu nunca cito Etienne Gilson, porque eu também nunca cito a Enciclopédia Britânica, tá entendendo? É uma coisa tão óbvia. Todo mundo que aprendeu alguma coisa de filosofia medieval aprendeu com Etienne Gilson, tá certo? Eu também, tá certo? E não posso ter restrição nenhuma, só Etienne Gilson é um grande historiador da filosofia, tá certo? E um grande fiel também, uma alma cristã. O maior respeito ao Etienne Gilson. Eu não citei por acaso. Eu acho que a maioria dos autores existentes eu jamais citei. Agora acontece cada coisa que saiu na Folha aqui. O ministro Gilmar Mendes foi avisado de que, por uma desembargadora do TRF-CS de São Paulo, de que a Polícia Federal monitorou seu gabinete na presença do Supremo Tribunal Federal a pedido do juiz Fausto Martins de Sanctis, o mesmo que mandou prender o Daniel Dantas. Mas que história é essa de ficar grampeando lá o gabinete do ministro, né? No Brasil agora todo mundo é grampeado e não acontece nada. Aqui você veja, o Richard Nixon, né, grampeou um deputadinho lá do Partido Democrata, perdeu o mandato por causa disso. Agora no Brasil não, todo mundo pode grampear o Supremo Tribunal. Um juiz de merda manda lá grampear o ministro Supremo. Outra coisa, o ministro Supremo mandou soltar o Daniel Dantas. Ele não está dizendo que o Daniel Dantas é inocente nem culpado. O fato é o seguinte, não havia elemento suficiente para manter o cara preso. Essa é a tal prisão brasileira para averiguações. Prende ele para averiguação e esquece ele lá na cadeia. Ué, por que você não pode investigar o Daniel Dantas estando ele solto? Por que não pode? Se pode até o Lula pode estar solto, por que o Daniel Dantas não pode? Daí, o que os juízes fazem? Faz abaixo assinado. Ora, porra! Vocês não são juízes? Quer dizer, vocês não têm poder de agir?
Abaixo-assinado é para o João ninguém, né? E às vezes a gente não pode fazer nada, você fala um abaixo-assinado, né? Pode dizer que você não gostou. É o jus esperneando, o direito de espernear, né? Agora, essa mania brasileira de fazer abaixo-assinado, o deputado faz abaixo-assinado, o juiz faz abaixo-assinado, que palhaçada é essa, porra? Ai, ai, ai. Então, olha, também esse negócio de sair prendendo empresário do momento para outro, é porque começou a vazar esse negócio do governo com as Farc. Então, precisa um factoide. Qual é o factoide? Aprende os suspeitos de sempre. Quem é o suspeito? Daniel Dantas, Nagy Narras, né? Pita. Faltou o Maluf dessa... Ora, não prenderam o Maluf dessa vez, porra. Você tá entendendo? Eles fazem aqueles caras que já tem uma lista de 150 processos, aqueles caras que é suspeito de tudo. Né? Uns são suspeitos de tudo só pelo simples fato de ser empresário. Porque você sabe que no Brasil, as leis trabalhistas e fiscais foram feitas de tal modo que elas não podem ser cumpridas de maneira alguma. É impossível cumprir. Então, elas foram feitas para já colocar o cidadão na ilegalidade permanente. Então, qualquer empresário do Brasil pode ser preso a qualquer momento e sempre haverá alguma ele fez. Sabe aquele negócio do Nelson Rodrigues? Quando chegar em casa, bata da sua mulher, você não sabe por que está batendo, mas ela sabe porque está apanhando. Empresário brasileiro é a mesma coisa. Qualquer sujeito que você prender, alguma ele fez. Olha, uma vez, um fiscal da Receita estava na casa do empresário, no Rio de Janeiro, e disse o seguinte: olha, você quer apostar? Eu descubro aqui na sua casa 10 motivos para botar você na cadeia. O cara, não, aqui eu mantenho tudo certinho. Tá. O feito foi lá e fez pá. Ah, aqui tem um casaco de pele, cadê a nota fiscal? Pá. Ali tem uma joia, não sei. Pronto, botou. Eu tinha elemento para botar o cara na cadeia. Ó, a lei, quando você tem leis demais, já são feitas para isto. Olha, isto, 5 anos atrás, esse dado é de 5 anos atrás. Só para regular, vamos dizer, a aplicação do orçamento da União, são 5 mil dispositivos legais. Quem conhece 5 mil dispositivos legais? Ninguém. Então quer dizer que qualquer coisa que você faça no orçamento, estará sempre na ilegalidade. Não é isso? E agora você imagina legislação fiscal. Se você juntar todos os regulamentos fiscais, não cabe na Biblioteca Municipal de São Paulo, tá entendendo? Ninguém pode decorar essa coisa toda, então você está sempre na ilegalidade. Agora, aqui já estão pegando a moda. Outro dia já nos multaram aqui, porque disse que se o polícia está na beira da estrada, né, parou um cara na beira da estrada, você está passando lá, você tem que mudar de pista. Isso não existia até 2 semanas atrás, agora passou a existir, já levou uma multa por causa e de repente inventaram a lei. Então aquele negócio de você não pode alegar a ignorância da lei, esse princípio já não vale mais, porque você não pode alegar o conhecimento da lei. O conhecimento da lei é impossível. Tá certo? Então você alegar que desconhece a lei, você não pode. Mas quem pode alegar que conhece? É isso? E assim vai. Né? Ó, Lula discutirá proximidade de Dantas com integrantes do governo. E a proximidade com você mesmo? O que é isto, pô? Agora vai fazer. O Lula é inocente. O Lula não sabia de nada, né? Se ele sabia de longe e estava muito preocupado. Ele também deve estar muito preocupado com a alegação do governo com as Farc. Será que o Lula sabe que ele mesmo foi nas organizações do Foro de São Paulo? Será que ele sabe que depois dele ter sido presidente, que ele, para se eleger presidente do Brasil, ele se desincompatibilizou, quer dizer, pediu demissão do cargo de presidente do Foro de São Paulo? Será que ele sabe que o Marco Aurélio Garcia continua indo lá? Será que ele sabe que o Gilberto Carvalho é da direção da revista do Foro de São Paulo, que é a América Livre? Ó, Lula, você que nunca sabe de nada, eu estou te avisando, toma cuidado que esses caras, eles são comunistas, viu, Lula? Puta, agora, pela primeira vez aqui, ó, o bispo de Dourados, Mato Grosso do Sul, Dom Redovino Rizardo, primeira vez um bispo abriu a boca para o negócio da lei anti-homofóbica. Que essa lei não é inofensiva. Essa lei, ela não protege o homossexual, mas ela coloca todos os cristãos em risco. Não protege o homossexual por quê? Porque ninguém agride o homossexual. Primeiro, o número de agressões homossexuais no Brasil é mínimo. Tá certo? O Luiz Mota tenta provar que existe uma epidemia de violência. Ele com muito trabalho no meio de 50 mil homicídios, ele descobriu que 100 camaradas eram homossexuais. Falou, pronto, estão querendo nos matar. Tá certo? Quer dizer, esse negócio já é uma fraude estatística. Mas desses 100, pergunto, quantos desses cometeram esse crime por motivos religiosos? Quer dizer, o sujeito leu a Bíblia e tirou a conclusão que ele devia matar um gay na rua. Quantos? Não tem nenhum caso desse, né? Então, quer dizer, se você
proibir de você ler em público todos os versículos da Bíblia que falam contra o homossexualismo, isso não vai proteger o homossexual nenhum. Os caras vão continuar sendo mortos. Por quê? Porque não são os cristãos que os estão matando, evidentemente, né? Então, isso aí não traz nenhum benefício aos homossexuais, a não ser lisonjear o ego deles, né? Mas traz malefício a todos os outros. Esta lei permite até mesmo proibir a edição da Bíblia. Atenção! Aqui nos Estados Unidos já teve um cidadão, né, que eu até comentei no artigo, ele está pedindo indenização de $60 milhões à editora Zondervan, que edita Bíblias aqui, que diz que ele leu a Bíblia e ele se sentiu mal, coitadinho. Ai, falaram mal de mim, quero 60 milhões. Pô, se eu fosse cobrar 60 milhões de cada filha da puta que falou mal de mim e me fez passar mal, porra, eu estaria bilionário, eu seria o Jorge Soros. Os caras já inventaram cada coisa. Sabe essa turma no Orkut, né? Uma vez tinha lá um professor da USP, e dizia assim, não, Olavo, cuidado. Ele tinha um sobrinho que era meu aluno, falando, cuidado com o Olavo, Olavo é teórico da Opus Dei. Tá certo? Ai, meu Deus do céu, eu só abri minha boca para falar do Opus Dei, eu falei contra. Tá certo? Não quer dizer que não tenha gente boa lá, tem muita gente boa no Opus Dei, mas eu acho que eles são muito fracos. Eles são muito boiola, não tomam posição firme. Tá certo? Quando tomam, sempre tem que dar um agradinho no outro lado. Eu não gosto dessas coisas, não. Para mim é pão, queijo. Né? Aí é que nem a dupla César e Paulinho. Vocês já ouviram César e Paulinho? Não ouviram? Pô, mas que falta de cultura, minha gente. É aqueles que fizeram aquela música Nós é Cowboy, né? Daí, agora eles fizeram uma música assim, companheiro é companheiro, filha da puta é filha da puta. Tem que ser assim. Ou é ou não é. Ou tu tá do meu lado ou tá contra mim. Né? Então aqui, parabéns, Dom Redovino. Botou a boca no mundo pela primeira vez. Olha, já com um atraso de muitos anos, porque eu estou escrevendo isso faz tempo, avisando os cristãos, católicos, protestantes, sabe? Cuidado, eles vão botar todos vocês na cadeia se vocês lerem a Bíblia em voz alta. Né? E também esse pessoal, todo mundo ficou surdo, aquela turma da CNBB, né? Todo mundo surdo. Agora apareceu, finalmente alguém falou alguma coisa. Vamos lá, quem está na linha aí? Tudo bem? Alô? Tudo bem? Yeah. É Luiz, em Minas Gerais. Luiz, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria fazer uma pergunta sobre a Lei Maria da Penha. No artigo 7º está... Fale mais alto, por favor, não estou te ouvindo. Fale bem mais alto, pode gritar. A Lei Maria da Penha. Aham. A lei é assim, bem feita, né? Mas tem no artigo 7º lá, que são formas de violência doméstica. Dano emocional e diminuição da autoestima. O que você acha dessa lei, hein? Eu acho o seguinte, eu acho que esses deputados, eles foram informados de que as mães deles estavam sabendo do que eles estavam fazendo. E eles, com medo de levar as palmadas na bunda, falaram, não, vamos votar uma lei que proíba. Eu acho que eles fizeram isso em causa própria, tá entendendo? Estão defendendo a sua própria bunda para não levar as palmadas das mães. Então você, né, não pode dar uma palmada na bunda do filho, você não pode, né, dar uma bronca nele, porque se ele levar uma bronca, diz, eu fui emocionalmente prejudicado, eu quero indenização do meu pai. Quer dizer, isso aí, um governo que permite uma coisa dessa, que se intromete nas relações entre pai e filho dessa maneira, isso é um governo de canalha, de filho da puta. Vocês não entenderam ainda, porra? Isso é tudo estelionatário, ladrão, narcotraficante, assassino, bandido. Quer dizer, olha, esse partido, por exemplo, governando, não explicou até hoje o caso Celso Daniel. Morreu o Celso Daniel, já morreu 9 testemunhas do processo, ela desaparece do dia para a noite, né? E vão dizer, isso foi um crime comum, isso aí não tem nada a ver com isso. Quem diz isso? O senhor Greenhalgh, esse mesmo que era o dinheiro duto do Daniel Dantas. Como é que vai acreditar nesse cara, porra? Quer dizer, agora, esse Congresso aí também não vale o que come, porra. O Congresso ajudou a esconder a relação do governo com a Farc, ajudou a esconder o Foro de São Paulo. Quer dizer, ninguém presta. O Brasil está imensamente mal representado. E pior, vocês não usam. Quer dizer, porque eles falam aqui em golpe militar. Cara, golpe militar. Você já tentou uma ação judicial? Já tentou processar o governo? Já tentou processar os caras que fazem isso?
use as leis enquanto tem, porque daqui a pouco não pode usar mais. Por exemplo, você acha que um Congresso tem o direito de impedir um pai de ralhar com o filho? Uma lei absurda não pode ser cumprida. Esse é um princípio do direito, ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém é obrigado a impossível. Quer dizer, você não pode trazer dano emocional ao seu filho. Como é que você vai saber se você dá, né? Se você dando uma bronca nele, aquilo vai funcionar, vai trazer dano emocional. Esse pessoal está empenhado a jogar filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido, tá certo? Branco contra preto, né? Gay contra hétero. Eles não param de pensar nisso o tempo todo. Esses camaradas são profissionais da intriga e da cisânia, dividir para reinar. Não se pode oferecer respeito a um filho da puta desses. Não se pode chamar de Vossa Excelência, a não ser por ironia, como eu faço. Quando eu chamo o seu presidente de Vossa Excelência, eu não estou obedecendo a lei que lhe dá direito a esse título. Porque eu não reconheço essa lei, não reconheço que ele tem esse mérito, porque ele só é excelente na vigarice. E esses deputados que votam as coisas também. Agora, você não pensa que aqui o negócio está melhor, não? Fizeram uma pesquisa aqui. Olha, você vê a imprensa brasileira como é filha da puta, né? Quando a popularidade do George Bush baixou para 30%, todos os jornais brasileiros noticiaram: o presidente americano está ferrado, ninguém mais gosta dele, etc, etc. Muito bem. As duas casas do Congresso aqui agora são chefiadas por democratas. O democrata tem maioria nas duas e tem o presidente do Senado, presidente da Câmara. Sabe qual é o índice de aprovação das casas do Congresso? Agora, 9%. Nunca esteve tão baixo. Olha o sucesso do Partido Democrata, olha o sucesso da dona Pelosi. Quer dizer, perto disso aí, 30% do George Bush vale como uma consagração. Agora, no Brasil, se perguntar qual é o índice de aprovação do Congresso, eu acho que é 2%, 3%. Pergunta para qualquer pessoa: você está satisfeito com o trabalho do Congresso? Eles vão dizer que não. Então, esse Congresso aí também já estava na hora, tá vendo? De botar todos esses caras para fora. Agora, se o pessoal não se organiza para agir politicamente, parece que no Brasil só tem ou você não faz nada ou você vai dar um golpe militar. Fala, golpe militar, meu filho, é o último caso, tá entendendo? E se você não fez nada ainda, né? Quer dizer, depois assim, tem um vizinho seu que está te incomodando, tá, sei lá, o cachorro dele invade seu jardim, caga no seu jardim, tá. Você já precisa dar um tiro no cachorro? Ou dar um tiro no vizinho? Não, você já experimentou falar com ele primeiro? Experimentou pelo menos dar uma bronca nele? No Brasil ninguém dá bronca em ninguém. Quando vai falar com um deputado, com um senador, com um bispo, é tudo, né, rapapés, né, genuflexões, beijamão. Experimenta xingar um filho da puta desse. Faz que nem aquele cidadão admirável Yves Zublé, que dá uma bengalada na cabeça do Zé Dirceu. Dá uma bengalada na cabeça de cada um, você vai ver como o negócio melhora. Faz que nem o meu irmão fez com o Paulo Evaristo, que resolveu o problema em 2 minutos. Olha aqui, isso aqui é um bordel e você é um proxeneta. Você pensa que o homem reclamou? Não, imediatamente pagou o que devia e não encheu mais o saco. Esses caras também são assim. Eles não querem deixar você disciplinar o seu filho, porque eles não querem ser disciplinados. Então falou: olha, seu deputado, não vou dar umas palmadas na bunda do meu filho, vou dar umas palmadas na sua bunda. É assim: olha, pô, sejam valentes, meu Deus do céu. Eu vou dizer um negócio para você: Deus odeia os covardes. Hoje em dia, vamos dizer, a igreja está sendo humilhada, o nome do Senhor Jesus Cristo está sendo enlameado. Vocês deixam acontecer tudo isto. E depois chega lá e diz: eu vou para o céu, porque eu não mexi com a mulher do vizinho, eu não toquei punheta, eu não bebi, não fumei, e acho que vou para o céu. Vai para o céu, caralho, tu vai para o inferno. Largue de ser frouxo, largue de ser falso, porra. Tá entendendo? Deus quer veracidade, quer sinceridade, quer verdade. Você pode mentir para o ser humano, para Deus, você não mente, porque Deus te conhece, Deus sabe que você não presta. Eu já tentei enganar Deus, não consegui. Eu estava fazendo de bonzinho. Que nada, rapaz, você fez isso, mas daqui a pouco eu me lembrar tudo que eu tinha feito. Você fez isso, mais aquilo, mais aquilo. Pronto, não dá para enganar. Então não tente se fazer de bonzinho. Tá certo? Deus quer que você respeite a verdade, por quê? Porque a verdade é o próprio Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Entendeu? Então,
A verdade é um dos atributos de Deus. A verdade, a bondade, a beleza, a generosidade, esses são atributos de Deus. São as coisas que você tem que amar acima de tudo. Tá entendendo? Agora, se você não ama a verdade, não adianta nada. Ah, não bebi, não joguei, não toquei punheta, né, não comi a mulher do próximo, tá certo? Não adianta nem você não comer a sua própria, não vai adiantar nada, meu filho. Você tá entendendo? Tu tá ferrado mesmo. Essa que é a verdade. Trata de se limpar. Pede perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, sempre fui covarde, sempre fui omisso, sempre fui mentiroso, mas agora não vou ser mais. Porque eu amo você. Se tiver que morrer pelo teu nome, morro feliz. Então é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos.